O Senhor disse: eliminarei da face da terra o homem que eu criei. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus disse: eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, para exterminar toda a vida embaixo do céu. Portanto, faça para ti uma arca. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea. Poucas pessoas nunca ouviram falar da história de Noé, da arca e do dilúvio. Para muitos, é uma fábula espetacular. Para cerca de 4 bilhões de seguidores do judaísmo, cristianismo e islamismo, é o pilar de sua fé. Para alguns, a história é literalmente verdadeira. Se a Bíblia é verdadeira, essas coisas realmente existem. E eles decidiram prová-la. Devem estar em algum lugar. Grande parte da pesquisa indica que um objeto feito pelo homem está enterrado aqui. Temos o modelo do dilúvio, a ideia de que o dilúvio de Noé esculpiu a superfície da Terra. E existe aquela ranhura em relação ao Ararat, onde a arca parou. Há várias pedras de âncora e os buracos ainda existem. Até agora, sem sucesso. O local foi denominado Parque Nacional da Arca de Noé e está aberto à visitação. Infelizmente, qualquer escavação está a anos e milhões de dólares da realidade. Esta tabuleta de argila contém inscrições cuneiformes babilônicas, a escrita mais antiga do mundo. Ela conta a mesma história de Noé, porém 1000 anos antes. E ela descreve a construção de uma arca de verdade. Vamos lá, pessoal. Vai. Isso. Levanta. A função dessa história não era ser um conto de fadas. Nós temos um conjunto de números e medidas que são reais, porque são baseados na ideia da construção de um barco de verdade. Uma equipe de arqueólogos e engenheiros está se preparando para trazer esta arca de volta à vida. Existe aquela ponte entre a mitologia e a realidade, e será que vamos mesmo conseguir fazer com que isso dê certo? Este é o início de uma viagem extraordinária ao mundo perdido do Oriente Médio Antigo. Além de ser o local de nascimento da civilização, este é o local do nascimento das religiões, o mito do dilúvio. Um mundo em que o apocalipse do dilúvio nunca esteve distante. Temos inundações que acabam com a infraestrutura de nossa civilização e tornam a sobrevivência impossível. As origens da lenda do dilúvio e da arca são reveladas nesta peça de argila babilônica. Este documento cuneiforme único mudou radicalmente a nossa compreensão de toda a história da arca. E além de nos levar à criação de Noé, também nos leva principalmente às bases da Bíblia propriamente dita. Reconstruindo a Arca de Noé. Versão brasileira Up Voice. A jornada da descoberta da tabuleta começa em 1948. Leonard Simmons, um oficial da RAF que servia no Egito, um dia foi a um mercado e saiu de lá com um pedaço de argila, com aparência muito interessante. Ele estava coberto com inscrições estranhas. Ele o levou para casa e o deixou guardado em um baú durante 40 anos. Enquanto isso, no norte de Londres, o homem que desvendaria seu segredo crescia com uma ambição incomum. Quando eu tinha 9 anos, eu decidi que queria trabalhar no Museu Britânico. E mais ou menos na mesma época, eu também decidi que queria estudar línguas antigas muito difíceis.
Eu queria aprender a língua egípcia. Quando eu cheguei na universidade, com o meu livro de gramática embaixo do braço, tivemos apenas uma aula com um egiptólogo que morreu no dia seguinte. E o professor disse que egiptólogos não crescem em árvores, mas que havia outra pessoa naquele departamento que poderia nos ensinar um pouco de idiomas antigos e ensinar escritas. Este manuscrito antigo é o tipo mais antigo de escrita e aquilo me transfixou no momento em que comecei a aprender. A escrita cuneiforme teve origem onde hoje está o Iraque moderno, em uma região entre os rios Tigre e Eufrates, chamada de Mesopotâmia. Foi aqui que surgiu a civilização babilônica. E foi aqui que, durante o século XIX, arqueólogos britânicos recolheram 130.000 tabuletas cuneiformes. Elas se tornaram o foco da profissão dos sonhos de Irving no Museu Britânico, realizando sua ambição de infância. Então, um dia em 1985, um homem entrou nestas galerias cheias de pessoas carregando uma sacola de plástico. O nome dele era Douglas Simmons e ele trouxe algumas das relíquias de seu pai para ver se eles se interessavam. Ele formou uma coleção de peças e pedaços de antiguidades de países diferentes, um pouco de coisas chinesas, um pouco de coisas egípcias e uma tabuleta cuneiforme. Esta tabuleta cuneiforme, esta é a aparência da tabuleta. Nada de excepcional, até que começamos a lê-la. Eu dei uma olhada nela e, para minha surpresa, percebi já nas primeiras linhas que ali estava mais uma versão da história do dilúvio. Vai haver um dilúvio que vai destruir o mundo. Além disso, os deuses escolhem um ser humano para ser um herói, como Noé. E esse personagem tinha que construir uma arca, um barco, para colocar todas as formas de vida dentro. Resistir às águas para que tudo pudesse começar de novo. Datada de 1750 a.C., a tabuleta conta uma versão babilônica da história de Noé que é pelo menos 1000 anos mais antiga que qualquer outra versão na Bíblia. Muitos estudiosos concordam que era mais que uma coincidência. Existe aqui uma semelhança completa, um número de pontos muito específicos de semelhança, o que sugere a todos que estudam isso que não é apenas uma associação aleatória. Farás entrar na arca 2 de cada uma das criaturas vivas. Os animais selvagens de 2 em 2 entrarão no barco. 7 dias a partir de agora vou mandar chuva para a terra. No 7º dia veio uma tempestade, um dilúvio e um massacre. Existem paralelos extraordinários e próximos da história da inundação mesopotâmica. Existem vários. Depois que as águas baixaram, o herói liberou 3 ou 4 pássaros. Noé abriu uma janela e enviou um corvo, e depois enviou uma pomba. Eu abri uma janela, soltei uma pomba e eu soltei um corvo. E quando clarear e for seguro deixar a arca, o herói oferecerá um sacrifício ao deus ou deuses que o salvaram. Noé queimou oferendas. O Senhor sentiu o suave aroma. Eu fiz o sacrifício e os deuses sentiram a fragrância. Eu acho que, em geral, nós concordamos que existe um empréstimo aqui e que não há outra maneira de explicar a história em Gênesis a não ser com um empréstimo. Existem outras 9 tabuletas no mundo que confirmam as origens babilônicas da história. Mas a tabuleta de Irving é a primeira prova significativa em 100 anos. E ela contém novas informações explosivas. De fato, as descobertas de Irving são tão extraordinárias que ele submeteu a superfície fraturada da tabuleta a um exame máximo. No Centro Internacional de Produção da Warwick University, eles estão usando uma análise normalmente reservada para engenharia de precisão, para transformar a tabuleta em um modelo em 3D digital perfeito, que vai permitir que Irving reexamine cada palavra em detalhes forense minúsculos.
Eu nunca a tinha visto assim antes. É provável que eu seja a pessoa que mais esteve frente a frente com tabuletas com escritas cuneiformes no mundo. Mas como ferramenta para decifração, esse processo é extraordinário. As primeiras linhas estabelecem o cenário. Essa linha aqui é o nome do herói da inundação, como Noé. Este é Atrahasis. Então, o nome é Atrahasis. Um dia ele cuidava de seus afazeres e de repente veio uma mensagem dos céus. Os deuses iriam obliterar a raça humana através de uma inundação e lhes mandam construir um barco para salvar a vida. Até aí, era igual a Noé. Mas então, vem a arca. Nessa linha aqui, o Deus diz: Elepa Taipashu, o barco que você vai construir. Etsert, desenhe-o. Etsert Kipatim, como a forma de um círculo. O leitor que encontra essa mensagem fica simplesmente boquiaberto, mas conforme você esquadrinha este roteiro estranho, sílaba por sílaba, não dá para negar que essa ideia era de um barco redondo. Significa que a arca babilônica original, na qual a história toda de Noé está baseada, era um coracle gigantesco. No Museu Britânico existem imagens de coracles gigantescos da Mesopotâmia do primeiro milênio antes de Cristo, grandes o suficiente para transportar carregamentos de pedras. Será que eles também carregaram pessoas e animais em uma inundação? Supõe-se que seja literatura e supõe-se que seja mitologia, mas se formos mais adiante na tabuleta, descobrimos especificações detalhadas sobre como construir essa coisa. A tabuleta descreve os componentes básicos. Vigas e suportes de madeira para estrutura, um casco feito de corda de fibra vegetal e betume para impermeabilização, tudo colocado com precisão matemática detalhada. As quantidades se revelaram em proporção ao tamanho da embarcação. Agora, isso pode não ter acontecido por acidente. Ao invés de ter sido construído por fatos, nós temos um conjunto de números e medidas que são realistas, porque estão relacionados à ideia da construção de um coracle de verdade. Se a arca lendária foi baseada em uma embarcação real, será que as instruções na tabuleta poderiam trazê-la de volta à vida? Francamente, a mim parecia que o que seria possível fazer era pegar essas instruções linha por linha sobre como construir um coracle. Sim, um coracle gigantesco. Agora pode ser possível determinar a realidade por trás do navio mais famoso do mundo. Mas para aproveitar essa chance, Irving precisa encontrar um Noé real dos dias atuais. O sul do Iraque é fortemente guardado por causa de seus campos de petróleo. Uma das áreas mais perigosas para um estrangeiro viajar. Possivelmente, o lugar menos provável para se encontrar um historiador marítimo. Mas o Dr. Eric Staples assumiu o desafio de Irving e analisou as instruções em sua tabuleta para a construção de uma arca de verdade. Quando eu vi falar da possibilidade desse projeto, eu ri. Construir um protótipo de uma arca, potencialmente com reflexos no mito de Noé, acho que é uma lenda, não é algo que consideraríamos uma averiguação histórica. Mas uma das coisas interessantes sobre o texto é o nível de detalhes, que sugere um núcleo de verdade, uma orientação concreta com informações reais sobre a construção do barco que não é lenda. Mas o texto é apenas o ponto de partida. Devagar, tem polícia. É como montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. E tentar ter uma
ideia de como a gente vai conseguir montar o barco e criar um projeto. Ponto de passagem, ponto de passagem. Abaixa as câmeras, eles não gostam de câmeras. Isso está se tornando o maior desafio da carreira de Eric. Nos últimos 5 anos, ele fez parte de uma equipe única especializada em pegar textos antigos e transformá-los em barcos de trabalho. Seu mentor é o arqueólogo marítimo veterano Tom Vosmer. Uma das coisas que me fascina é esse novo formato. Cada um tem a sua própria imagem da arca. Mas aqui estamos voltando ao original. Então, tudo bem, vamos dar uma chance a esse aqui e ver se funciona. O outro membro da equipe é Alessandro Guidoni, especialista em tecnologia de barcos antigos. Foi Alessandro que pegou a tradução da tabuleta de Irving e converteu as medidas babilônicas. De cara, isso revelou um problema: o tamanho da arca. 60 metros. Só de madeira. Seria 1,5 milhão de quilos de madeira. É muita madeira. Provavelmente toda a madeira disponível no Iraque. Estamos falando de 2.300 toneladas. Sem o junco. Mais alguma coisa? E a corda? Alô, é o Eric, como vai? Estou aqui, ok. A questão principal que temos são as dimensões. O tamanho da embarcação parece extraordinário, quase impossível. Ok. A coisa mais importante é que vocês não entrem em pânico. Porque sei que esses números parecem gigantescos por natureza, mas a coisa que é realmente significativa é que eles são provenientes da prática de construção de barcos. Então o que temos aqui é uma embarcação de verdade, que teve o seu tamanho exagerado por licença artística ou para impressionar as pessoas. Mas a questão principal é que é uma embarcação de verdade. É exatamente o que eu acho. Mas a questão é, até onde podemos ir? Qual é o tamanho máximo que um coracle pode ter, afinal? Minha sugestão é que vocês peguem os dados matemáticos que não são dados e talvez possam colocá-los em uma régua de cálculo ou computador e descobrir a maior versão deste modelo, usando os mesmos materiais e o mesmo sistema que seriam sustentáveis em uma embarcação, mas que de qualquer maneira represente a ideia babilônica. Acho que consegue. Mas o tamanho não é o único problema. Por um lado, talvez temos a descrição mais técnica da arca que temos. Mas ela também é bastante vaga em outros níveis. A tabuleta descreve o formato e lista os materiais, mas ela não diz como montá-la. Eles precisam de mais do que o que a tabuleta de Irving oferece. E é por isso que Eric está no Iraque. Ele descobriu um filme antigo do Iraque nos anos 30 que mostra coracles grandes chamados de gufas, usados como embarcações de transporte. Temos provas de que ainda existem alguns em um museu. Houve uma reforma aqui recentemente, então o gufa, de certa forma, ainda é uma boa ferramenta. Ou uma grande prova para nos ajudar a entender o texto. Se ele conseguir descobrir que esses gufas foram construídos, isso pode oferecer a solução sobre como construir a arca. Eric está indo para onde a tradição da construção de barcos no Iraque ainda pode ser encontrada: o Grande Pântano. Hoje, restam apenas 2.000 quilômetros quadrados da selva antiga que já ocupou muitos milhares de quilômetros. Mas, de acordo com Irving Finkel, este mundo de juncos e água é onde nasceu a lenda da arca. Imagine o Deus invocando esses juncos e imagine os juncos no vento, assim ecoando as palavras. Barreira, barreira, barreira de junco, barreira de junco. Atrahasis, siga o meu conselho e você vai viver para sempre. Destrua sua casa, construa um barco. Os deuses iriam obliterar o mundo com uma inundação e a arca precisava ser construída.
Provavelmente Azan é o dono do último Gufa remanescente em todo o país. Eric combinou de se encontrar com um dos poucos iraquianos que sabe como eles eram feitos, o engenheiro Dr. Azan Awash. Provavelmente Azan seja o dono do último Gufa remanescente em todo o país. Oi. Olá, como é que tá? A única ligação física de Eric com a arca. Bem, como é que vai? Bem, bem. Então este é o nosso Gufa. Este é o Gufa. Maravilhoso. Lugar para 2 homens. É a versão esportiva. Sim, é o Gufa de 2 lugares. Maravilhoso. A construção deste Gufa começou com uma trama circular. São anéis, sobre anéis, sobre anéis, unidos em um trançado com a técnica de tecelagem tradicional. O Gufa é basicamente um cesto de palha trançada com uma estrutura de madeira, impermeabilizada com uma camada grossa de betume, uma espécie de piche à base de óleo. Você acha que posso tentar? Claro, por que não? Tudo bem. Olha, um marinheiro nato. O Gufa é feito com os mesmos materiais descritos na tabuleta, mas muito longe de ser uma arca. Um barco desse tamanho, comparado com uma embarcação que estamos pensando em construir, obviamente vai ser diferente. É um grande desafio. O maior tem uma história completamente diferente. É bem fácil de se manter reta, não é? É. O manejo é bem fácil. Eu devo confessar que a ideia de que a Arca de Noé é um Gufa nunca me passou pela cabeça. Ou seja, se aumentar, é um navio. Mas quando me falaram da ideia pela primeira vez, fez sentido. Quer saber? Por que não naquela época? Um barco redondo? Sim, eu consigo imaginar alguém tentando expandir os limites da tecnologia daquela época. Cuidado quando os barcos se aproximarem. Mas como se faz isso? O engenheiro dentro de mim está muito intrigado. Al-Azan tem de trabalhar com as palavras da tabuleta de Irving. Faça o esboço do barco que você vai fazer um projeto circular usando cordas e correias. Eu começaria com 30 vigas. E devem ser de madeira. É. Como vamos colocar todas juntas? É aí que entra a criatividade do engenheiro. É possível. Se pensar muito e bastante, ou seja, eu preciso pensar muito e bastante sobre como fazer isso, mas é possível sim. Os maiores Gufas registrados medem entre 4 e 5 metros de diâmetro. Dificilmente uma coisa de lenda. Vamos ver lá dentro. De novo, sou um simples engenheiro. Ando pensando sobre isso. Imagine um Gufa de tamanho normal com 3, 4 metros de diâmetro. Ok, os limites da tecnologia daquele tempo, abordagem modular, a gente junta tudo e constrói um Gufa grande. Se eu fosse o engenheiro responsável, seria assim que eu desenharia. Não, este na verdade é um método bem genial. O problema é que o texto, as instruções... Infelizmente dizem que é um barco. Faça o barco que você vai construir com um projeto circular, desde que o comprimento e a largura sejam iguais. Então certo, é isso, sim, é um círculo mesmo, basicamente. Eric sabe que ele precisa construir um barco circular único grande o suficiente para salvar pessoas e animais em uma inundação. Mas você está dizendo aqui que vai medir 10, 15 metros? 10, 12 metros, né? Então a estrutura vai ser construída primeiro. Diferente de um Gufa. Diferente. Não tenho certeza sobre o quanto flexível ou quanto rígido isso vai ser. Na verdade, vai ser bem flexível. Mas, obviamente, dada a escala, algumas mudanças terão que ser feitas. Eu não sei, é que está aumentando. É que está aumentando o conhecimento que temos. É por isso que chamamos isso de arqueologia experimental. Modular, meu caro, modular. Você vai acabar desistindo. Sim. Eric deixa o Iraque depois de descobrir como se constrói um Gufa tradicional, que não é grande o suficiente para ser uma arca. Eu falei com Azan sobre a possibilidade de construir um Gufa, mas do tamanho grande. Obviamente não se trata apenas de construir um Gufa modesto. Há questões importantes de engenharia, de estruturas envolvidas nisso. A tabuleta de Irving não diz como resolver esses problemas de engenharia.
Se os babilônios realmente construíram corácles gigantescos, eles devem ter descoberto como. Mas por enquanto, Eric e sua equipe estão no escuro. Na lenda babilônica, a arca descrita pela tabuleta teria esta aparência. Um coracle gigantesco, grande o suficiente para salvar o herói e todos os animais do mundo. Eric Staples sabe que ele não pode construir um com seu mítico tamanho de 60 metros. Mas para construir uma arca de verdade que possa ter inspirado o mito, eles precisam chegar o mais próximo possível. A viagem de Eric ao Iraque não lhe disse como fazer isso. Então ele decidiu que a única opção seria pegar os materiais listados na tabuleta de Irving e usar os próprios conhecimentos de construção de barcos da equipe. Não temos uma riqueza de literatura descrevendo o ponto de vista de construtores de navios babilônicos. Então, nós temos de descobrir tudo a partir do que, de certo modo, chamamos de engenharia reversa. A construção da arca finalmente começa no sul da Índia. Os lagos e canais ao redor de Kerala são o lar de uma indústria tradicional de barcos em expansão, com acesso aos mesmos materiais da tabuleta babilônica e, acima de tudo, com as habilidades para conseguir reuni-los. 1, 2, 3 e... A equipe de pessoas com quem trabalhamos anteriormente em projetos como este tem carpinteiros navais, especialistas em cordas. Eles são dessa parte da Índia, eles são de Kerala. Eles têm o que eu poderia chamar de conjunto de habilidades únicas, porque a maioria dos outros lugares está modernizada na construção de barcos. O primeiro lote de 2.000 quilos de junco do pântano chega ao estaleiro. Eric entrega pessoalmente as cerca de 17 toneladas de madeira que eles vão precisar para construir a sua arca. Vamos, andando. Vamos. Pode ir com calma, aí tá legal. Vem. Com 12 metros de diâmetro, este vai ser o maior coracle já construído nos tempos modernos. E esse também é o limite que a tecnologia tradicional vai permitir, de acordo com o arquiteto Tom Bosmer. Os maiores gufas que eu tenho conhecimento medem 5 ou 6 metros. E estamos indo além disso, cerca de 13 metros de diâmetro. Então estamos aumentando exponencialmente as forças contra as quais temos de lutar. Na verdade, é umas 8 vezes maior do que um de 6 metros. Calculamos que esse barco vai pesar cerca de 35 toneladas e... dessa maneira, vamos ter 35 toneladas de pressão vindo de baixo para cima. O problema é que os lados estão relativamente sem suporte e a tendência é dobrar-se ou simplesmente ruir. Ele basicamente vai tender a fazer assim. A única solução é aquela que Tom acha que os babilônios podem ter usado: uma grade enorme de madeira. Os suportes vão ficar unidos com faixas de tensão de madeira. Depois, as vigas de travamento vão formar as camadas, deixando-as firmes. Finalmente, o fundo vai ser impedido de ruir por uma coleção de escoras. O que temos aqui é quase um quebra-cabeça chinês, com peças conectadas para controlar todas essas forças. É uma combinação de compressão e tensão que são reunidas para neutralizar uma outra, entende? E nós vamos tentar controlar todas essas forças. Talvez tudo vá desmoronar, quem sabe? Mas talvez dê certo e a gente acabe pensando: a gente poderia ter exagerado um pouco mais? Se esta embarcação redonda e estranha funcionar, ela vai provar que Irving está certo e que as instruções da sua tabuleta são baseadas em um barco de verdade. A questão é: para que servia esse barco? Será que ele foi usado como arca? Se tivessem de construir uma embarcação para a inundação, eu diria que o projeto é muito bom. Acho porque é plano, redondo e estável. Ele tem excelente capacidade, dá para pôr muita coisa lá dentro.
Ele poderia suportar centenas de pessoas e de animais facilmente. É um tamanho viável para a função que tinha como essa espécie de bote salva-vidas, sabe? Mas os barcos salva-vidas precisam ser lançados. Quase todos os barcos deste lago foram deslizados até a água através de sua quilha rígida. Mas um coracle não tem quilha. Este coracle vai pesar 35 toneladas. E seu casco vai ser feito de junco do pântano e betume. Não dá para arrastar o barco no chão. Não dá para puxá-lo. Simplesmente não dá. O motivo é que a camada de betume é extremamente delicada, é muito suave. Isso seria um grande problema porque essa parte de betume é a única, eu diria, a única camada física que mantém o barco à prova d'água. Esta é uma das grandes questões, é um tipo de questão séria, sabe? Um barco assim grande poderia, a não ser em caso de uma inundação, na minha opinião, ser uma coisa incrivelmente difícil de se lançar. Talvez seja melhor esperar até que inunde. Mas que tipo de inundação faria este barco flutuar?